Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre as mudanças das regras para a concessão da aposentadoria por invalidez. Bom, antes da gente começar a tratar sobre as mudanças mais importantes, já cabe aqui demonstrar uma primeira diferença. Antes da reforma, esse benefício era conhecido como aposentadoria por invalidez. Hoje, na verdade, a Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, alterou o nome para benefício por incapacidade permanente. Bom, esse nome ele já tem uma denominação completamente imprópria, porque ele trata benefício por incapacidade permanente. Ora, como todos sabem, a aposentadoria por invalidez, esse benefício da Previdência Social, não pode ser considerado permanente. Os segurados que tiveram os seus benefícios negados ou suspensos pela questão do pente fino, por exemplo, sabe muito bem dessa regra de que a Previdência Social pode convocar os segurados que estejam recebendo esse tipo de benefício para uma perícia de revisão. Aqueles segurados que sofreram e que tiveram essa aposentadoria cessada através de perícias feitas de maneira muito superficiais, sem muito critério técnico, sabem que este benefício não é permanente. Então, diante dessa possibilidade do INSS convocar os segurados para rever e até cessar esse benefício, esse termo permanente é totalmente impróprio para se definir uma aposentadoria por invalidez nos termos da legislação previdenciária atual. Bom, existem alguns critérios que permaneceram os mesmos, como a efetiva incapacidade para o trabalho, devendo ser sempre considerado e sempre reiterado que essa incapacidade ela não pode ser tida como o único fator para a concessão desse benefício. Obviamente que os critérios relacionados à idade, como uma idade avançada, ou as suas questões pessoais, sociais, também devem ser considerados para poder definir se um segurado tem ou não capacidade de continuar no mercado e se desenvolver e de se sustentar sozinho. Bom, outro critério que continua o mesmo é com relação ao cumprimento de carência. Tanto antes da reforma da Previdência, como agora, atualmente pós-reforma, são exigidas 12 contribuições no mínimo para que o segurado possa ter acesso a esse benefício da Previdência Social. Lembrando apenas que a própria Lei 8.213, de 1991, estipula uma exceção a essa carência. E a exceção ela possibilita que o segurado que esteja recuperando a qualidade de segurado, ou seja, que já fosse segurado da Previdência Social anteriormente, que perdeu por algum motivo a qualidade de segurado, pode retornar à Previdência Social, a qualidade de segurado, e com isso contribuir apenas com metade das contribuições previstas para a carência. No caso específico da aposentadoria por invalidez, são exigidas, nesse caso de recuperação de qualidade de segurado, apenas e tão somente 6 contribuições. Existem também outras hipóteses de não exigência de carência, que também não mudou com relação à reforma da Previdência, que são doenças consideradas gravíssimas, que tem lá um rol meramente exemplificativo, como HIV, tuberculose, doenças, câncer maligno, enfim, uma série de doenças pelas quais são consideradas e são dispensadas a carência. Mas o que de fato e realmente mudou da aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência está relacionada ao valor. Na verdade, meus amigos, o que temos de concluir, o que temos que informar de maneira muito clara é que houve uma substancial diminuição com relação aos valores. Houve, de fato, um prejuízo dos segurados que podem receber esse benefício previdenciário. Como bem sabemos, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez ela era considerada a partir de 100% do salário de benefício. E como que era calculado esse salário de benefício? Eram extraídos uma média aritmética de julho de 94 até a data do início do benefício, e dessa média aritmética ainda eram descartados os 20% dos menores salários de contribuição, ou seja, das menores contribuições para o INSS. Era feita uma média e dessa média o valor da aposentadoria por invalidez era simplesmente 100%.
pouco importando se era doença ocupacional ou acidente de trabalho ou qualquer outra doença. O patamar era 100% do salário de benefício. Bom, com a reforma da Previdência, a partir do artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019, houve uma substancial mudança no que se refere ao pagamento, ao valor desse benefício por incapacidade permanente. Atualmente, o cálculo é feito sobre 60% do salário de benefício. E como que é feito esse cálculo? O cálculo é feito também a partir de julho de 1994, é feita uma média de julho de 94 até a data do início do pagamento. E é destinado aos segurados 60% dessa média. Também existe um acréscimo, é bom que a gente ressaltar. Esse acréscimo são 2% no que ultrapassa 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos os homens. Então é acrescido 2% ao ano, nesses 60%, sempre que o segurado ou a segurada ultrapassar ou 15 anos para as mulheres ou 20 anos para os homens. Meus amigos, vejam que efetivamente houve uma diminuição, houve uma dificuldade maior no que tange ao recebimento dos valores dessa aposentadoria por invalidez. Por isso, meus amigos, uma dica é fundamental para quem esteja se aposentando por invalidez, benefício por incapacidade de permanente. É importante verificar, meus amigos, se a incapacidade surgiu antes ou depois da reforma da Previdência. Caso a incapacidade tenha surgido antes da reforma da Previdência, deve ser aplicado a lei anterior, obviamente mais benéfica, 100% do salário de benefício. Se a aposentadoria, se a incapacidade surgiu pós-reforma da Previdência, novembro de 2019, devem ser aplicados as regras posteriores, ou seja, 60% mais 2% por cada ano de contribuição, que ultrapasse 15 anos para as mulheres e 20 anos os homens. Vale lembrar também que existe uma exceção desses 60% para casos de doença ocupacional ou acidente de trabalho. Para esses dois critérios, tanto o acidente como a doença ocupacional, ainda permanece 100% do salário de benefício, não sendo necessário o acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano trabalhado. Então, existe essa exceção que é muito importante. Porém, meus amigos, o fundamental é que o segurado tenha sempre consciência de que, se a sua incapacidade surgiu antes da reforma da Previdência, é fundamental que se exija a aplicação da lei anterior, porque isso tem a ver com direito adquirido. Ou seja, se a sua incapacidade surgiu na lei anterior, deve ser aplicada a lei anterior, que indiscutivelmente é mais benéfica para o segurado. Bom, meus amigos, esse é um tema extremamente interessante. É necessário estar sempre atentos a essas regras, principalmente acerca dessa questão da incapacidade ter surgido antes ou depois da reforma da Previdência, mas a gente pede para que, se você tem interesse ou tem outras dúvidas sobre esse tema, para que você nos siga aqui no nosso canal do YouTube, nos siga também no Instagram, @saberalei, e também visite o nosso site, lá no saberalei.com.br. Nós temos dezenas de artigos sobre aposentadoria por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente, pela qual você pode tirar aí as suas dúvidas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.